Graça e paz, mulheres, tudo bem com vocês? Meu nome é Camila, eu faço parte do Ministério de Intercessão da IBSM e quero agradecer ao Ministério de Mulheres pela oportunidade de estar trazendo esse devocional para vocês essa semana. Eu confesso para vocês que já tem, acho que uns 2 meses ou mais que o Senhor tem colocado no meu coração para meditar nesse texto. E sabe quando você não dá muita atenção e aí eu fazia o devocional num texto, fazia no outro, mas não parava para dar ouvido àquilo que o Espírito Santo estava querendo falar comigo, né? E quando a Simone me mandou o convite, eu vi a oportunidade de fazer isso. E aí hoje nós vamos aprender juntas aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesse texto. Que seja bênção para vocês, assim como foi para mim, o quanto eu pude meditar e tirar algumas lições desse texto, que se encontra em Lucas 24, capítulo 13, no caminho de Emaús. Vamos ler. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Eu dei o tema para esse devocional de um novo olhar para a tragédia. Porque aparentemente para aqueles 2 homens foi uma tragédia, né? O que aconteceu. Aí trazendo para a gente meditar, eu paro e penso com as irmãs. Nós temos convicção da ressurreição de Jesus, que morreu e ressuscitou ao 3º dia para que nós fôssemos salvos. E o que impressiona nessa parte da história é pensar que assim como aqueles 2 homens, né,
que andaram tão próximos de Jesus e não creram, nos dias de hoje nós também não acreditamos, talvez não estejamos acreditando na ressurreição de Jesus, não estamos acreditando na promessa de Jesus. Eles não acreditavam na ressurreição, né? Não acreditaram na promessa que Jesus já havia falado. E nós não acreditamos, estamos deixando de acreditar nas promessas do Senhor para as nossas vidas. Aí, nós como aqueles discípulos, nós ficamos em Jerusalém porque cremos na promessa ou voltamos para o antigo endereço com semblantes caídos e incrédulos? Nós vamos permanecer firmes, né, no cumprimento da obra do Senhor, crendo na vinda de Jesus, confiantes nas promessas que Ele nos tem feito, ou nós abandonamos a fé, né? Deixamos que a ansiedade toma conta, a depressão toma conta, a incredulidade toma conta, nos isolamos, deixamos de servir. Como nós temos agido com a nossa vida com Deus? Nós vamos ao culto porque nós vamos na convicção de que estamos indo diante da presença do Senhor, de que estamos ali para adorá-lo, glorificá-lo, bendizer o seu nome, ou estamos indo por protocolo, por hábito, porque assim nos foi ensinado, assim nos foi imposto? E quando estamos lá, quando o Senhor ministra a sua palavra através dos seus servos, nós tomamos para nós que é o Senhor, nós acreditamos, sentimos que é o Senhor falando com a gente e voltamos felizes, renovados para os nossos lares, confiantes que Deus falou aos nossos corações, ou a gente só ouviu e não demos ouvidos? E quando acaba o culto, vamos parar para analisar o nosso semblante. Como que a gente tem saído da presença do Senhor? Nos cultos, nas programações, nos momentos de oração, nos momentos de devocional. Nós temos saído fortalecidos, edificados pela palavra, confiantes naquilo que o Senhor falou? Ou nós temos saído cabisbaixos, duvidosos, como aquele homem, como aqueles 2 homens no caminho de Emaús? Eu separei alguns pontos que eu tiro como observação desse texto e para as nossas vidas, né? Quais seriam essas as lições? Número 1. Quando olhamos a vida com o olhar na tragédia, não enxergamos Deus na vida. Não percebemos que Jesus está caminhando conosco e esquecemos da promessa. Olhar para a tragédia, para as perdas, para as circunstâncias, faz com que perdamos o foco. Muitas das vezes, em algum momento da nossa vida, nós já tivemos experiências com o Senhor. Nós vivemos algumas experiências com o Senhor, aonde o Senhor foi um Deus providente, um Deus presente, né? E manifestou o seu poder na nossa vida. Por quê? Quando surge um novo episódio na nossa vida, uma nova tragédia, uma nova perda, uma nova situação, nós não confiamos nesse mesmo Deus que outrora fez algo por nós. O Senhor continua agindo, o Senhor continua operando, o Senhor continua ministrando, continua manifestando o seu poder, continua derramando cura, continua libertando, restaurando, libertando. Por que que a gente para de olhar para esse Deus e olha somente para as circunstâncias? 2. A última notícia não é de morte, é de vida. Ele vive, e se ele vive, posso crer no amanhã. Então, não olhe para aquilo que você está vendo, não foque seu olhar no que você está vendo como fim. Creia no Deus que faz nova todas as coisas e cumpre o que nos promete. A gente tende a achar que algumas coisas na nossa vida é um fim. Às vezes, um diagnóstico, às vezes um decreto,
uma causa na justiça, que talvez a resposta não foi a nosso favor, uma demissão, tantas coisas que podem acontecer nas nossas vidas que a gente pode olhar e achar que é o fim. E se a gente olhar para Jesus, a gente vai ver que não é um fim, é a oportunidade de viver o novo de Deus e ver a promessa do Senhor se cumprir nas nossas vidas. Às vezes é diferente daquilo que a gente esperava, mas quando a gente confia que Deus é a direção, que Deus é o caminho, então a gente tem que crer que Ele tem algo melhor esperando a gente. Ele sempre tem algo melhor, né? Porque os planos dele sempre são melhores que os nossos. 3. O caminho é longo e comprido até Jesus chegar. Às vezes o caminho é pesaroso, triste, mas quando Jesus chega, tudo muda. Ele nos ensina, renova as nossas forças. Ele faz com que olhamos para aquilo que nos dá esperança. O caminho sem Jesus faz com que andemos com um semblante abatido, triste, desanimados, desacreditados. Mas quando reconhecemos que Jesus está conosco, até a nossa aparência muda, porque mudamos o foco. E aí acontece aquilo que Salomão fala: o coração alegre formoseia o rosto. Quando Jesus chega na caminhada, muda a perspectiva. Eu sei que meu Redentor vive, posso crer no amanhã. O novo de Deus é a minha esperança, porque Ele faz novas todas as coisas. E aí eu posso olhar o meu caminho de uma maneira diferente. E aí eu não vejo mais o quanto é distante o meu caminho, porque já não me preocupa mais o meu caminho, porque Jesus é o caminho. Então quando eu paro e penso que Jesus está andando comigo, Ele está ao meu lado, e todos os dias Ele vem derramando da porção dele sobre a minha vida, porque para todo dia basta o seu próprio mal. Por isso tem dias que a gente precisa de alegria, outros a gente precisa de fé, outros a gente vai precisar um pouquinho de saúde, e assim por diante. E o Senhor vem todos os dias derramando da sua porção sobre as nossas vidas. Mas a gente precisa acreditar que Jesus está com a gente na nossa caminhada. Ele não nos deixou. Ele continua andando com a gente. 4. Só as palavras de Jesus ardem nos nossos corações. Somente a palavra de Jesus te alimenta, te coloca de pé, te capacita, te dá esperança e uma nova oportunidade. Que nós nos apeguemos, irmãs, na palavra de Deus, nas promessas do Senhor. Que nós venhamos a nos alimentar somente o que vem direto do trono da graça. Sabe, a gente tem se perdido nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Que nós possamos voltar o nosso olhar para a cruz, mas não com um olhar temeroso, com um olhar desanimador, porque Jesus vive e Ele quer trazer para a gente alegria, renovo de vida. Por que nós temos nos perdido tanto nas distrações das nossas vidas, dos nossos afazeres, das redes sociais? Temos perdido tanto tempo, irmãs, com aquilo que nos traz tristeza e desânimo, e estamos deixando de viver a verdadeira palavra que se transforma todos os dias. Que nós possamos entender que precisamos gastar os nossos dias, o nosso tempo na presença de Deus, ouvindo o que Ele tem a nos dizer, através de um louvor, através de um devocional, a leitura da sua palavra. Porque, gente, a palavra de Jesus é viva, ela é viva. E a gente precisa entender que ela é viva. Não é um livro de coaching
A Bíblia não é um livro de um coach, não é um livro de autoajuda. É uma palavra viva que queima nos nossos corações. Porque quando a gente para ler a palavra de Deus, a gente não lê sozinho, a gente sabe que ali está o Espírito Santo. Deus está conosco. Por isso aquelas letras, parece que elas saltam da Bíblia e elas entram dentro da gente e muda. Quando a gente toma isso, a nossa vida fica diferente, sabe? A gente começa a sentir mesmo Deus agindo na nossa vida. E a gente tem deixado a tristeza, o desânimo, o luto, a perda, a dor, o desemprego. Isso tem tomado o nosso tempo, né? Que a gente precisa ter a mente renovada, sabe? Trazer as coisas de Deus para encher a nossa cabeça das coisas de Deus, para que o inimigo não tenha lugar, não tenha espaço nas nossas vidas para atrapalhar o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. 5. Reconhecemos Jesus na mesa. Esse capítulo fala que eles reconhecem Jesus quando eles sentam à mesa e partem o pão. E o que isso nos ensina, né? Algumas coisas, né? Porque a gente pode tirar muito ensinamento desse versículo em especial. Mas hoje o que eu trago para nós é que a mesa, ela é um lugar de comunhão, ela é um lugar de ensino. Hoje a gente entende a importância da comunhão com Deus e com o corpo. Isso fará com que sejamos ensinados, alimentados, disciplinados, edificados e fortalecidos. É na comunhão com Deus, na comunhão com o corpo que isso acontece. Nós, isolados nos nossos lares, no nosso cantinho, isso não acontece. Que Deus nos dê força para voltarmos tanto à comunhão com Deus quanto à comunhão com o corpo. Somente na comunhão é que reconhecemos Jesus. Por esse motivo, se você estiver longe, volte. A misericórdia de Deus é tão grande que Ele não perde ninguém. Não importa a sua caminhada e a crise que você está enfrentando, Ele faz conta de você e quer se aproximar de você nessa caminhada. Pare de olhar para as tragédias. Volte o seu olhar para Jesus e para as suas promessas. Irmãs, eu peço a Deus que essa palavra encontre um lugar no coração de vocês. E que vocês sejam edificadas como eu fui edificada. Porque todas nós, em algum momento, nos encontramos como esses discípulos. Abatidos, esmorecidos, desacreditados, incrédulos e olhando somente para a tragédia. Que nós possamos hoje voltarmos a olhar somente para Jesus e confiar somente em suas promessas, porque a vontade de Deus para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Vamos orar? Senhor Deus, Pai de amor, nesse momento, Senhor, com perdão dos meus pecados, que eu entro diante da Tua presença, Pai, para te pedir sabedoria, Pai, sabedoria, discernimento, que nós possamos hoje nos entregar, Senhor Deus, diante do Teu altar, que nós possamos colocar hoje, Pai, as nossas vidas diante de Ti. Que o Senhor, Pai, renove as nossas forças, renove a nossa aliança contigo, Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, ser cada vez mais convictos da Tua promessa sobre as nossas vidas, Senhor Deus. E ter também, Senhor Deus, confiança de que o Senhor tem caminhado com cada uma de nós, Senhor Deus. Que o Senhor tem se feito presente todos os dias, Pai, porque o Senhor não nos abandona. Nós que abandonamos o Senhor muitas das vezes. Por isso, Pai, eu te peço força,
Que nós tenhamos cada vez mais desejo, Pai, de conhecer mais de Ti. Que nós possamos cada dia mais, Pai, repreender as investidas do inimigo sobre as nossas vidas, nos trazendo desânimo, falta de fé, incredulidade, e que nós possamos dedicar todos os nossos dias e os nossos momentos para o Senhor, Pai. Que ao acordar de manhã nós sejamos agradecidas, Senhor, pelo ar que respiramos, pelo sol que nasce ou pela chuva que cai. Agradecer, Pai, pelo teto que o Senhor nos tem dado, o alimento sobre a mesa, Senhor Deus, porque tudo que temos, tudo que somos, é o Senhor quem provê, Senhor Deus. Eu quero te entregar a vida de cada uma que está aqui, Pai, ouvindo esse devocional neste momento, Pai. Alcança, Pai, a vida de cada uma delas, Pai, em cada área da sua vida. Em cada área, Pai, caída, morta, enterrada, Senhor Deus. Que o Senhor faça, Pai, como Ezequiel profetizou sobre o vale dos ossos secos, Senhor Deus. Que o Senhor traga vida, Pai, para essas mulheres, Senhor Deus. Vida para aquela área, Pai, que ela enterrou um sonho, Senhor Deus, um projeto. Ou alguém, Pai, que ela tem olhado e falado, não tem mais jeito, Senhor Deus. Eu desacredito, Pai. Que o Senhor, Pai, manifeste o seu poder na vida de cada uma delas, Senhor Deus. E que haja sobre a vida dessas mulheres, Senhor Deus, cura, transformação, libertação, renovo, Senhor Deus. Cura, Senhor Deus, a saúde física, emocional, espiritual, Senhor Deus. Visita os lares dessas mulheres, visita os filhos, os empregos, Senhor Deus. Visita, Senhor Deus, todos os sonhos e projetos de cada uma delas, Pai. E eu te peço, Pai, em nome do teu filho amado Jesus, Pai, que haja uma resposta, Senhor Deus, para a vida de cada uma delas, direto do teu trono da graça, Senhor Deus. Porque o Senhor tem prazer em abençoar as suas filhas, Senhor Deus. Que elas possam, Senhor Deus, sentir visitadas pelo Senhor. Que haja, Senhor Deus, uma visitação sobrenatural, uma ação sobrenatural do Senhor sobre a vida de cada uma delas, Senhor Deus. São essas coisas que eu oro ao Senhor, Pai, te pedindo e já te agradecendo pelo que o Senhor há de fazer. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o desejamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor.
nos observa, sabe o que o desejamos. E ao partir o pão, os nossos olhos